de que as tribulações da nossa vida, as tribulações das nossas coisas, elas são incomparáveis à glória que há de vir, né? E muitas vezes nós não entendemos o que Deus tem para nós. Mas nós é melhor que nós, atribulados das coisas boas, das coisas ruins, né? Do que das ruins. E esse ano nós vemos algo especial nas nossas vidas, que foi um ano em que houve lutas, que houve dificuldades. O Senhor em todas nos garantiu a vitória, né? Então quer dizer, é pela palavra, né? Então eu quero deixar nessa noite lá no 2 Tessalonicenses, onde Paulo fala, né, a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo traz a esperança, né, para nós. E ele fala então que essa carta ela traz à igreja, dizendo assim: olha, a igreja precisa estar vigilante o tempo todo e guardando a vida do Senhor Jesus. Esse foi a proposta da carta que Paulo escreveu, né? Então, irmãos, nós temos que estar vigilantes o tempo todo a respeito da vida do Senhor. Então nós queremos deixar nesta noite, né, para a igreja, justamente isso, que nós cristãos devemos estar apercebidos sobre as coisas do Senhor. E eu quero dizer nesta noite que às vezes as coisas simples da nossa vida, elas nos trazem um grande benefício para nós, tá? Então lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 16 e o 17, né, que diz algo para nossas vidas, né? Vamos ver 2 Tessalonicenses. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Vamos no próximo. Consolei-vos os vossos corações e vos confirme em Deus toda boa palavra e toda boa obra. Então nessa noite nós queremos falar sobre 3 coisas que é importante para nossas vidas. A primeira é a esperança. Nós não podemos perder a esperança, né? A segunda é a boa palavra. E a terceira, boas obras. Porque se nós agirmos assim, nós vamos estar seguros naquilo que nós fazemos. Então, veja bem, a palavra de Deus diz assim: a nossa esperança é boa, porque é uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, né? Vamos lá ver Hebreus capítulo 19, né? Hebreus capítulo 7, versículo 19. O que diz lá? Hebreus 7, 19. Pois nenhuma coisa aperfeiçoou, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte nós produzimos uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então, irmãos, olha só como é importante nessa noite, nós estarmos aqui e termos esperança que Deus está fazendo alguma coisa por nós nessa noite. Essa é a nossa diferença. Nós não somos melhor do que ninguém e nem somos merecedores do que as outras pessoas, não, mas nós temos uma esperança de que se nós continuar orando aqui, Deus vai fazer alguma coisa nas nossas vidas, porque nós estamos buscando a Ele, nós estamos buscando
E nós vemos assim que muitas vezes as pessoas acham que não tem esperança. Mas vamos ver lá no livro de Atos, no capítulo 27, o versículo 20, o quanto a esperança, irmãos, é importante para nossas vidas. Nós não podemos deixar apagar a esperança de um ano melhor, a esperança de uma vida melhor, a esperança de um casamento melhor, a esperança, irmãos, de uma prosperidade melhor, uma esperança no nosso coração. Ela não pode ser apagada, mas nós temos que ter essa esperança, né? Para que nós possamos vivermos, né? Porque a nossa esperança, ela está em Deus. Agora nós vamos ter essa esperança de uma vida melhor, nós vamos ter uma esperança de tudo melhor, mas que toda essa esperança esteja em Deus. Então veja bem, olha como é diferente a esperança, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, é como a fé, né? A fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos, né? Então veja bem, olha o que aconteceu naquele dia. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela. Olha como é importante a esperança na nossa vida, porque quando está tudo bem, nós não precisamos da esperança, não é? Mas aquele dia teve alguém que teve esperança. Ele diz assim, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvar, né? Aqui a palavra do Senhor está dizendo que Paulo estava num naufrágio, né? Foi naquele naufrágio que aconteceu. E a palavra de Deus estava dizendo que eles estavam dentro de uma embarcação. E aquela embarcação, quando ele estava dentro dela, ficou, irmãos, ele estava indo para chegar a um destino. Mas no meio daquele destino, houve uma tempestade. E a palavra de Deus diz que eles ficaram 14 dias e 14 noites e não tinha visto sol, estrela, nada, né? E ali o que tinha acontecido? Tinha acabado a esperança, né? E às vezes acontece isso na nossa vida, né? Nós temos que continuar crendo na esperança, mas a palavra do Senhor diz, né, que tinha fugido de todos a esperança de salvar. Não é porque estava uma luta, estava uma tempestade, estava algo difícil, não é? Mas nós, essa noite, a palavra do Senhor diz para nós ter esperança. E aquele povo estava ali naquela luta, estava naquela dificuldade, estava sem aquela esperança, já tinha acabado, porque eles não sabiam se era dia, se era noite. Já fazia 14 dias que eles estavam assim, né? Uma tempestade. Eles já tinham lançado no mar todo alimento, tinha todas as coisas pesadas, roupa, tinha lançado tudo, né, para aliviar o navio, e eles tinham perdido a esperança, não é? Então, irmãos, a palavra do Senhor diz assim que eles pararam de se alimentar. Eles estavam naquele barco, eles pararam de alimentar, porque eles já falaram assim: vai adiantar nós alimentar, quem vai adiantar nós estar aqui se não tem mais salvação, não é? E muitas vezes as pessoas se encontram assim, né? Sem esperança, sem salvação, esperança de uma vida melhor, esperança de um ano melhor, esperança de algo melhor na nossa vida. E aí o que acontece? Começa a praticar as más obras, não é? Mas se nós temos esperança, nós vamos continuar fazendo as boas obras, porque nós estamos esperando algo vai acontecer na nossa vida, não é? Aquele povo, irmãos, todos que estavam naquela embarcação, 232 pessoas, estavam dentro daquele navio. E a Bíblia diz que todos eles tinham perdido a esperança, porque fazia 14 dias que eles estavam lá. E eles não sabiam mais se era dia, se era noite, não sabiam onde estava, nada estava acontecendo. Mas a palavra do Senhor diz assim, né, que naquele navio
estava um que servia a Deus, estava um que vivia com aquele que é a esperança, um que tinha tido uma promessa. Ele falou assim, que ele não morreria naquela embarcação, porque ele teria que dar um testemunho, porque ele cria na promessa do Senhor. Amém? Então, irmãos, aquele povo, ele não ia morrer pela tempestade, eles não iam morrer pela circunstância que estava vivendo, mas eles iam morrer porque eles tinham perdido a esperança. Mas a palavra do Senhor diz nessa noite para nós que nós temos que ter a esperança, né? E naquele barco havia muitos, e ali todos tinham perdido a esperança. E quando eles perderam a esperança, eles pararam de alimentar, eles pararam de se fortalecer, eles pararam de fazer as coisas, né? Aquele navio tinha cozinheiro, tinha zelador, tinha tudo que era posto preparado, e todos perderam essa esperança. Eles pararam de fazer, e eles começaram a ficar fracos, né? Eles começaram a se desanimar. É a mesma coisa nessa noite, igreja. Nós não podemos perder a esperança, porque se nós perdermos a esperança, nós vamos deixar de nos alimentarmos da palavra, né? Nós vamos deixar de buscar, nós vamos deixar de orar, nós vamos deixar de fazer, nós vamos deixar de dizimar, nós vamos deixar de ofertar, e nós não podemos fazer isso, porque nós temos que crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir, né? E Paulo, no meio daquela dificuldade, irmãos, e você vê, ele estava no meio em que todos estavam, no mesmo barco, na mesma luta, na mesma tempestade, na mesma dificuldade, né? No mesmo navio eles estavam, mas a palavra do Senhor disse que Paulo estava lá confiante, ele não tinha perdido a esperança, ele estava buscando o Senhor. E a palavra de Deus diz assim, que quando ele estava buscando o Senhor, né? E diz que naquela noite aparece o anjo do Senhor, no meio daquela luta, no meio daquela dificuldade, no meio daquela tempestade, e fala para ele assim, no meio daquela multidão que estava desanimado, que estava sem esperança, né? E Paulo no meio daquele povo lá que estava lá fraco já, porque não estava alimentando, não estava se cuidando, e aí nós já tínhamos perdido a esperança. Mas Paulo levanta no meio daquele povo lá e fala assim: olha, irmãos, vocês deveriam ter me ouvido e não ter partido nesses dias, mas já que estamos aqui, vamos ter bom ânimo, porque o Deus a quem eu sirvo esteve comigo esta noite, dizendo que nenhum de nós vamos perecer, mas que todos vamos chegar a uma ilha. Eu não sei como, eu não sei que jeito, mas algum jeito Deus vai dar. E a palavra do Senhor diz que Paulo procurou o ânimo daquelas pessoas e disse assim: olha, vocês precisam se alimentar, vocês precisam se fortalecer, vocês vão precisar de força para nadar, vocês vão precisar de força para atravessar este mar, porque Deus vai dar condição. E Deus, nessa noite também, nós precisamos de dar essa esperança, porque quando nós temos a esperança, nós temos a vida em nós, né? Nós estamos buscando a Cristo, nós estamos alimentando de Cristo, né? E se precisar amanhã, nós vamos estar com aquelas 10 virgens, né? Que estavam lá, mas a Bíblia diz que tinha 5 dessas e 5 prudentes. As prudentes, elas tinham esperança, né? Porque mesmo que o noivo atrasou, mas ainda elas esperaram com as suas lâmpadas acesas, porque elas tinham reserva, né? As nessas não, as nessas tinham azeite, mas não tinha reserva, né? E hoje nós vemos muitas pessoas sem esperança, que não estão buscando a reserva. E não basta, irmãos, a lâmpada estar cheia, nós temos que ter reserva, né? Porque nós não sabemos quando o noivo vai vir. E a carta de Paulo aos adolescentes, ele está preparando, né, para as pessoas continuar a ter uma boa esperança. Amém? Então quero deixar nessa noite para nós a boa esperança, tá? Né? A boa esperança. Quando Deus falou também para Ezequiel, daquele vale de ossos secos, Israel estava vivendo sem uma esperança, né? Mas Deus fez com que aquela esperança daquele povo voltasse a crer através daquele vale de ossos secos, né? Então, irmãos, nessa noite, para Deus tudo é possível, amém? Tudo é possível, né? Então vamos ler, para a gente ver lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 24, que Paulo fala lá, para a gente ver as obras, né? Que Deus quer
Então vamos lá, Romanos 8, 24. Paulo fala: a nossa esperança é boa porque nela somos salvos. Ó, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como também esperar? Né? Então veja bem que ele está dizendo: ó, nós somos salvos na esperança que em Cristo nos salvou. Né? Então a esperança, irmãos, nós somos salvos, né? Porque nós cremos e nossa esperança está naquele que nos salvou. Então não podemos perder a nossa esperança nesta noite, né? O ano de 2021 está vindo, mas nós temos que continuar com a nossa esperança, né? Porque se nós não estivermos com uma esperança no nosso coração, se não tivermos esperança num dia melhor, de algo melhor, nós vamos desanimar, né? Aí Paulo fala nessa carta aos Tessalonicenses, né, da boa esperança e das boas obras. Efésios 2, 10. Ele diz: agora vamos falar sobre as obras que nós precisamos, né, ter. Ele diz assim, olha, Efésios capítulo 2, versículo 10, ele diz: porque somos feitura sua. Irmãos, a palavra do Senhor está dizendo assim, que nós fomos criados novamente, né? Quando nós conhecemos a Cristo, Deus começa a moldar a nossa vida, né? Como fala lá em Jeremias, né? Ali, levando ali Jeremias na casa do oleiro. Então às vezes nós somos trabalhados por Deus, né? Para ser o vaso do Senhor, para ser o vaso conforme aparecer, para que nós somos feituras agora, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Ele preparou para que andássemos nela. Amém? Então Deus trilhou um caminho para nós agora, das boas obras. E essas boas obras, ela vai nos trazer a esperança, ela não vai nos trazer confiança, ela não vai nos trazer alegria, né, de nós termos andado nessas boas obras. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, né, e nós vemos como Salomão ali falou por Gálatas, dizendo assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Né? Então, quer dizer, ele está dizendo assim para nós: quando nós somos jovens, quando nós somos moços, vamos lembrar do nosso Criador. Por quê? Porque ele diz assim: quando vocês chegarem na idade, vocês vão ter alegria, vocês não vão ter prazer. Por quê? Porque vocês andaram no caminho do Senhor, né? Vocês fizeram boas obras, e agora essas boas obras vai fluir nas nossas vidas, né? Então, irmãos, é a mesma coisa. Hoje, se nós buscarmos o Senhor, né? Se nós buscarmos em Deus as nossas boas obras, nós vamos evitar um monte de males, né, que acontece na nossa vida. Por isso que quando o Senhor tirou aquele povo lá no deserto, Ele falou assim: ó, serve a mim e eu retirarei de vós as enfermidades, né? E hoje nós vemos o quê? Que muitas pessoas estão enfermas por preocupações, por desesperança, né? Por depressões, por tantas outras enfermidades que estão lotadas, né? Mas por quê? Porque não estão confiantes no Senhor, não estão tendo esperança, né? Nós temos a doença da carne, isso é natural, né? A doença da carne é natural, ela vem, né? Mas nós podemos saber que Cristo também, nós temos a esperança que Cristo também cura. Às vezes nós temos um problema, nós temos dificuldade, mas nós também sabemos que Cristo vai agir por nós, como naquele dia, né? E Paulo estava dentro daquela embarcação lá. A Bíblia diz que tinha acabado a esperança de todos, mas Deus tinha uma promessa ali, Deus tinha
né? Mas por que, irmão? Porque tem alguém que tem a diferença, né? Tem alguém que tem boas obras, né? E Paulo estava mostrando as boas obras que ele estava em Deus, né? A algo que ele estava em Deus. E nós vimos que naquela embarcação todos foram salvos, né? Todos foram salvos. De algum modo, de alguma maneira, o principal que ia morrer ali era Paulo, porque ele era um prisioneiro. Ele não podia escapar com vida. Todos ali podiam escapar com vida, menos ele. E eles falaram assim: olha, vamos matá-lo. Mais uma vez o Senhor libertou ele, né? Aí ele falou assim: não, olha, chegou assim e falou assim para o comandante, todo mundo na rua da embarcação, falou assim: olha, já está aqui para morrer todo mundo, então vamos fazer o seguinte: quem se salvar, se salvou, quem morreu, morreu. Aí decidiram matar Paulo. Aí todos se salvaram, né? Aí quando, irmão, você vê como é que é a divergência do adversário na vida do homem de Deus. Aí Deus vai lá, livra Paulo da morte, mais uma vez, né? Porque eles iam matar ele, como prisioneiro. Ele vai e consegue sair em vida. E eles foram lá pegar uma lenha para se aquecer, porque eles saíram com a roupa molhada, né? Do meio do mar. Eles foram buscar uma roupa, uma lenha para se aquecer. E disse que quando Paulo vai buscar a lenha, o que acontece? Ele pega uma serpente e a serpente gruda no dedo dele, né? E todos falaram assim: olha, está vendo? Ele não morreu lá, vai morrer aqui. Mas quando Deus tem um propósito, irmão, o Senhor livra de todos os males que vêm nas nossas vidas, né? E Paulo diz assim, que a palavra diz assim, que Paulo chacoalhou aquela víbora no fogo e ela se queimou. E todos ficaram assim esperando que Paulo viesse cair morto. Mas pelo contrário, ele foi lá orar para o pai do governador, e aquele pai que estava enfermo curou ele, e ele grato deu toda a embarcação para que eles pudessem chegar no destino aonde Deus tinha para com ele. Amém? Então, irmãos, assim também é na nossa vida. Por isso que a nossa esperança, ela não pode morrer. As nossas obras em Cristo também não podem ficar para trás. Então, por isso que nessa noite a palavra fala: ó, a esperança e as obras, elas andam juntas, né? Então a obra também é importante, né? E olha só o que fala Apocalipse 22:12. Apocalipse 22:12. Vamos rápido aí, irmãos, que o horário ficou bem curto. Ó, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. As nossas obras em Cristo não têm recompensa, e Deus vai guardar aqueles que realmente perseveraram, né? Que tiveram esperança em fazer, que tiveram esperança em agir, né? Então nessa noite a palavra do Senhor diz para nós: boa esperança, boa obra e boa palavra, né? Então a boa palavra, irmãos, também tem que estar conosco, tá? Então diz aqui, olha, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Paulo aconselha Timóteo dizendo, né? Vamos lá ver o que Paulo aconselha Timóteo, né? Paulo aconselha Timóteo: ó, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé e no amor que há em Cristo. Amém? Então, Paulo instruiu a Timóteo a ter boas palavras, né? Então, irmãos, para que nós possamos também neste ano de 2021, né, ser um ano de vitória para nossas vidas, ser um ano de algo diferente, nós temos que ter boa esperança. Não podemos deixar a esperança acabar. Segundo, boas obras. Vamos sempre praticar as boas obras, né? E também, nessa noite, boa palavra. 3 coisas simples que nós precisamos ver, né? Porque na nossa boca, irmãos, tem que ter cuidado com o que nós falamos, né? Temos que ter cuidado. E a palavra do Senhor mostra para nós, ó, Paulo fala para Tito
também, né? Assim, tudo te dá exemplo de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tenha o mal que diz de nós, né? E aí, olha, primeiro, aliás, Tito 2, né? Tito 2, capítulo 2, versículos 7 e 8, né? Onde Paulo fala, né? E a gente vai ver também em Efésios também 4, 29, para a gente, né? Tito, olha lá, em tudo te dá por exemplo de boas obras da doutrina e mostra a incorrupção, gravidade e sinceridade. Olha lá, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Irmãos, é coisa que nós às vezes não damos valor, né? Mas a palavra do Senhor nos exorta, né? Efésios 4, 29, ó. O que a palavra do Senhor fala? Né? Ele diz: exorta-nos, dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. Né? O Provérbios ele diz assim que a palavra, a resposta sábia, ela apacenta o coração, mas a resposta toda excita a vida. Né? Então, irmãos, tudo isso aí é coisas que nós devemos entender, que são bons para os nossos dias, né? Que são bons para a nossa vida. E por isso que Paulo diz para nós nessa noite: a boa esperança, a boa obra e a boa palavra, ela vem fortalecer a nossa vida, né? Vamos ver lá, primeiro, aliás, Colossenses 4, versículo 6. A palavra de Deus nos aconselha dizendo: a vossa palavra seja sempre, olha lá, agradável, temperada, né? Não pode ser sem graça, mas também não pode ser salgada, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um, né? Olha que coisa maravilhosa, né? A cada um, tá? Em nome do Senhor Jesus. E para a gente encerrar, irmãos, Lucas capítulo 6, os versos 45, nos mostra algo, né? Nos mostra algo que a palavra nossa reflete o que o nosso coração está cheio, né? Olha o que Jesus falou ali naquele dia: o homem bom, do bom tesouro. Tem pessoas que pensam que o tesouro está nos bens materiais, né? Mas ele diz que o tesouro está no seu coração. Olha lá dizendo: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, né? E o homem mau, do tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca, né? Então, irmãos, o que Deus está dizendo para nós, o que está no nosso coração. Então, neste ano, né, nós temos que ter esse exemplo para nossas vidas, né, dessa boa esperança. Nós temos que ter o exemplo das boas obras e também das boas palavras, né?
Como a palavra diz assim, ó, não sai da sua boca nenhuma palavra, né, que não seja para edificar a vida de alguém, que seja para abençoar a vida de alguém, né? E às vezes nós falamos muitas coisas que desagradam, que machucam, que ferem, né? E essas coisas vão trazer complicação, né? E Paulo falou assim: olha, que vocês estejam esperando e aguardando a vida do Senhor, como a pastora falou aqui, né? Porque se nós não tivermos, irmãos, nossa temperança, se nós não tivermos nossa edificação, se não tivermos vida, se não tivermos firmes, né, nós não vamos suportar a vida do Senhor. Mas quando nós praticamos essas coisas boas, nós vamos ver que elas vão edificando a nossa vida, né? Vai edificando as coisas, elas vai edificando, vai nos trazendo benefícios para que nós possamos continuar crendo. Não venha desanimar, né? É a mesma coisa, às vezes quando a pessoa vem, a gente vê a história de uma pessoa que às vezes tira a vida, né, que abandona, ela não abandona por uma pequena coisa, mas é por várias coisas que vem acontecendo, né? Não é por uma coisa, fala assim, não, mas ele só se suicidou por isso? Não, isso aí foi mais uma gotinha de água que transbordou o copo, mas ele já veio coisas. Então, o que a palavra do Senhor fala? Vamos praticar, vamos em primeiro lugar ter esperança, vamos em segundo lugar ter as boas obras. E o terceiro lugar, né, nessa noite que a palavra do Senhor fala, boa palavra, que Paulo falou ao pastor Vicente, né? Porque a nossa palavra também é muito importante, né? Como a palavra do Senhor disse, ó, não saia da sua boca, né, nenhuma palavra, né? Nenhuma palavra, né? Torpe, mas somente as que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem, né? As pessoas que ouvem a palavra, elas vão se sentir bem, elas vão dar graça, elas vão fazer algo na nossa vida. Irmãos, e tudo isso está no controle da nossa vida, está no seu controle, está dentro de você, né? Então cabe a você a fazer. É como a nossa salvação, ela é individual, ela é para cada um tem que buscar a sua salvação individualmente. Não é? Para que nós possamos viver bem. Então, que neste ano, né, nós vamos começar a orar, nós vamos orar nesta passagem, orando, buscando o Senhor. Mas não adianta nós orarmos aqui e se nós não agirmos com a nossa fé, né, com a nossa esperança. Tá? Nós vamos ter que orar e nós vamos ter que continuar também na nossa esperança. Nós não podemos perder a esperança de dias melhores, nós não podemos perder a esperança de coisas melhores. E o que nós vamos fazer com essas coisas melhores? A nossa obra. Vamos melhorar, né? Vamos melhorar a nossa obra, vamos melhorar nossas palavras, né? Vamos melhorar, vamos ter palavras de vida, vamos ter palavras, né, boas, porque essas palavras elas vão pesar, né? Mateus, olha só, irmãos, Mateus 12, 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Olha só o peso que é, e às vezes nós não temos assim a consciência, né, das nossas coisas no futuro, né? Então, irmãos, é a mesma coisa hoje. As pessoas não têm consciência da sua vida com Deus, não estão tendo consciência da tua salvação, não estão tendo consciência, né, da volta de Cristo, não estão tendo consciência. E nós precisamos ter consciência, porque nós somos um ser consciente, né? Nós não somos um animal irracional, nós somos um animal, sim, mas racional. Então nós temos poder de decisão, né? Aí, olha o que Jesus falou assim, ó, bem rápido. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. É sério. No dia do juízo, a tua palavra vai sair, e aí as tuas palavras vai pesar, né? Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Né? Então, quer dizer,
Então, irmãos, nós temos que olhar isso, né, pelas nossas palavras. Então, nós nesse ano vamos procurar, né, melhorar a nossa esperança, vamos procurar melhorar as boas obras, né, vamos procurar melhorar nas nossas palavras, porque fazendo assim vai nos fazer um ano melhor. E quando nós vamos fazer aqui novamente a passagem do ano de 2021 para 2022, você vai poder estar aqui ouvindo a palavra do Senhor e vai dizer: louvado seja Deus, pode ter sido um ano difícil, mas mais um ano o Senhor me fez vencedor, né? Mais um ano, né? E irmãos, quem sabe que isso, para a glória de Deus, já faz uns 30 anos, né, pastor, que nós passamos todos os anos na presença do Senhor, né? Mais ou menos 30 anos, né? Então, irmãos, é a graça que Deus nos dá. E tantas coisas aconteceram no meio dos anos, e quantas dificuldades, em quantas lutas, mas em todas elas o Senhor não deixou nós perecer, né? Por quê? Porque sempre nós procuramos, né, ser guardado pelo Senhor. Erramos, mas também podemos reconhecer o nosso erro, né? E não cometer somente, ou trazer como erro, traga outro erro. Não, nós temos que aprender a corrigir o nosso erro, né? Não deixar que o erro, né, cometer outro erro, não cometer outro problema, não, pelo contrário, né? Nós temos que entender, que nem o salmista disse assim, ó: um abismo traz um outro abismo. Não queira consertar problema com problema, resolva o teu problema em Cristo, resolva o teu problema na palavra, resolva algo, não resolvendo um problema com outro problema. Um abismo traz um outro abismo, né, maior, vai trazendo. Então, por isso que a palavra de Deus, irmãos, nos ensina, né, em nome do Senhor Jesus. Então, o cristão, na pessoa bendita de Jesus, tem 1000 motivos para ter boa esperança, 1000 motivos para praticar boas obras, 1000 motivos para pronunciar boas palavras, né? Então nós temos isso aí, não estamos aqui falando por falar, nós temos motivo, porque será bom para você no ano de 2021 se você praticar essas coisas, amém? Então vamos dobrar o nosso joelho. Eu vou pedir para as pessoas dobrarem de frente para o altar, né? Nós vamos orar, faltando 3 minutos, ó, 3 minutos para meia-noite. Daí esses 3 minutos a gente vai dobrar os nossos joelhos e vamos orar ao Senhor, né? Pedir para que Deus nos dê essa boa esperança, essas boas obras e as boas palavras também, porque elas estão juntas, irmãos. E se nós não fizermos assim, nós vamos estar sofrendo